Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, esse vídeo é uma dica de como que você pode iniciar a sua busca pelo seu apartamento, pela sua casa, né? Um jeito como eu fiz, tá? Não é uma regra, cada um tem o seu jeito, mas foi desse jeito que eu fiz e cheguei ao padrão do apartamento que eu queria para nós comprar, tá? Então, eu já falei num vídeo anterior o que a gente levou, vou deixar aqui os cards, o que me levou, o que me convenceu a comprar um apartamento, sair de uma casa para comprar apartamento. Mas hoje eu quero falar sobre como que eu fiz isso, tá? Então eu fiz uma lista aqui de o que a gente teria na casa. Como eu falei no vídeo anterior, nós iríamos fazer uma casa e essa casa seria bem grande, tá? Com um terreno bem grande e teria muita manutenção, tudo como eu falei no vídeo anterior. O terreno teria 1000 metros quadrados, tá? E a casa teria 300 metros quadrados. Essa casa teria 300 metros quadrados, mas ela seria 3 andares. Um subterrâneo, que eu queria fazer tipo uma sala de máquinas, tudo que é tipo de maquinário que a casa precisa ficaria no subsolo, tipo maquinário da piscina, maquinário de ar-condicionado, caixa d'água, todas essas coisas assim, ficaria no subsolo. Porque eu não queria que ficasse afetando a fachada da casa, entendeu? E eu também não queria construir um prédio à parte para isso, então eu decidi fazer embaixo da casa. E no primeiro piso teria sala, cozinha, sala de jantar, teria a lavanderia, a garagem, né, que seria junto com a casa, e sala de brinquedos, que no futuro poderia ser uma sala de um escritório, uma sala de estudos, e um lavabo. No segundo piso teria 3 suíte master. O que é uma suíte master? É uma suíte onde tem banheiro e closet. Então seriam 3 suíte master e uma suíte simples, um quarto pequeno, sem guarda-roupa, sem nada, seria um quarto para visitas mesmo, teria só uma cama e um banheiro particular para o visitante. E no terreno o que a gente ia ter, como eu falei, né, sala de máquinas, teria uma piscina, teria um quiosque com sala de jogos. O que é uma sala de jogos? Sala de mesa de sinuca, mesa de ping-pong, mesa de carteado, todas essas coisas assim a gente teria na sala de jogos, que seria junto com o quiosque, tá? O quiosque teria uma cozinha grande também, né? A gente queria fazer a churrasqueira, pia, fogão a lenha, todas essas coisas assim, fogão campeiro que diz, né? Ia ter esse quiosque. Só que esse quiosque seria acoplado à casa, nos fundos da casa, tipo, junto com a cozinha, junto com a sala de estar ali, seria acoplado na casa. Então esse quiosque, ele faz parte dos 300 metros quadrados, tá? Bom, levando tudo isso em consideração, quando eu decidi comprar o apartamento,
eu sabia que tudo isso eu não teria dentro do meu apartamento, né? Claro que eu posso optar por condomínios com uma infraestrutura maior, mas não seria particular. Isso eu sempre tive noção, sempre tive, né? Só que a comodidade de tu ter um condomínio que te atenda com todas essas qualidades que tu quer, e claro, tu paga, né, pela limpeza, tudo, mas sempre que tu vai utilizar tá limpo. Ou tu reserva lá o salão de festa e ok, né, tu paga depois tu paga a reserva que já é inclusa com, em maioria dos condomínios, a reserva que tu paga já é inclusa com a limpeza após, né. Então, a primeira coisa que eu fui filtrando foi os quartos, né, porque eu queria um quarto para cada um, porque um dia as meninas crescem, eu sei que não é a realidade de muitos, que muitos têm que precisam dormir uns irmãos com os outros. Minha infância foi assim, né, não foi diferente, mas como a gente tem a possibilidade agora financeira de proporcionar isso, foi uma escolha minha. Então, 3 quartos, a garagem fechada, porque aqui em casa a nossa garagem é a 6 metros de distância da nossa casa. Então, não tem cobertura entre a garagem e a casa, é céu aberto. Então, se tá chovendo, se tá frio, inverno, garoando, tudo a gente passa pelo tempo. E depois que a gente tem filhos, a gente começa a prestar muito mais atenção nisso. Então, um dos pontos que eu queria que seria feito na casa nova é que a garagem seria acoplada à casa ou ao apartamento, né, com garagem fechada. Então, eu já defini isso, que eu queria garagem fechada e que fosse para 2 carros, porque temos 2 carros e não pretendemos nos desfazer dos carros. Mais de 100 metros quadrados, porque a nossa casa tem 84 metros quadrados, como eu falei no vídeo anterior, e eu já acho ela pequena. Mas eu sei que não muitas pessoas moram em apartamentos muito menores que a nossa casa, ou casas muito menores que a nossa casa. Mas é uma escolha nossa, a gente tem a possibilidade, né? Graças a Deus a gente tem a condição financeira para ter um apartamento maior, então é o que eu planejei. E daí vamos ao condomínio, né? O básico que eu queria é que tivesse um salão de festa bom, que acomodasse, tipo, no mínimo 60 pessoas, porque quando nós fizéssemos a casa, eu ia parar de gastar, não que eu gaste todo ano, eu gasto um ano sim e um ano não, com um salão de festa, né? Mas eu queria eliminar isso, essa despesa, eu queria eliminar salão de festa, no tanto que por isso que ia ter uma grande área, né, de festa na casa. Então eu queria um salão de festa bom, razoável, né, e que tivesse pracinha, porque como a gente tá saindo de uma casa, automaticamente eu tenho um terreno grande aqui, aí as crianças utilizam, né, o terreno, então eu gostaria que tivesse pracinha. E uma piscina, porque como nós não teríamos a piscina na casa nova, eu também queria piscina. Então foi esses pontos, só que realmente assim eu disse que eu não abriria mão, tá? 3 quartos, piscina, playground, né, que é coisa, salão de festas, que fosse mais de 100 metros quadrados e que a garagem tivesse 2 vagas. E a garagem fechada. O que é a garagem fechada, tá, gente? A nossa garagem lá é em estilo de garagem de shopping, que tu sobe as rampas, né, e é tudo fechado. Claro que tem passagem de ar, tem tudo certinho, mas não tem contato com nem o sol, nem sereno, nem chuva. E daí, definido isso,
você também tem que definir o valor, né, que você tem disponível para tanto dar de entrada quanto para financiamento, né? Porque não adianta tu selecionar lá, tá? Eu poderia procurar um apartamento com tudo isso que tem teria na casa, vamos dizer assim, 3 Switchmaster, não sei o que, não sei o que lá, tudo isso. Eu iria encontrar? Eu iria, só que seria 2 milhões, 3 milhões, e eu não tenho esse valor, né? Não é pra tanto, não. Tá certo que a gente tem um pouquinho, uma condição financeira um pouquinho melhor, mas que muita gente, mas a gente não tá nem perto de ser rico, nem milionário, nem nada, então isso tá fora de cogitação, né? Então, eu avaliando isso, eu dei uma pesquisada, né, nos sites, que hoje a gente vive na era digital, né, e então é tudo muito fácil, né, pra te ter no celular, no computador, em qualquer lugar tu tem acesso à internet e a esses sites que tu pode fazer as pesquisas. Então eu comecei a pesquisar nos sites de imobiliária, no LX, tem alguns sites que tem várias imobiliárias, né? Então eu coloquei todos esses tópicos, né, para filtrar as minhas pesquisas e fui olhando quanto que chegava o valor de um apartamento nesses patamar. E claro, né, tudo tu pode pechinchar, tudo tu deve, na vida tu deve pechinchar e procurar. Então eu procurei bastante. E passando disso, fazendo as pesquisas, eu comecei a mandar mensagens, né, para algumas imobiliárias. Me perdoem, mas aqui, ó, um cafezinho preto. Mandei mensagem para algumas imobiliárias e a primeira que me respondeu foi a Imobiliária Matos, que é a corretora Maristela, minha lindinha. Amo ela de paixão, ela é uma pessoa muito, muito boa, uma ótima profissional, correu bastante conosco. Como eu falei no vídeo passado, eu procurei os apartamentos primeiro e depois eu falei pro Ricardo. E daí, pra convencer o Ricardo que eu queria comprar apartamento, né, foi bem complicado. Então ela teve bastante paciência, tanto comigo, tanto com ele, e deu tudo certo, né. Mas daí, assim, quando a gente marcou, eu fui em um apartamento lá no bairro São Jorge, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Aqui a gente mora no Rio Grande do Sul. E daí eu fui no apartamento com ela e a gente tava olhando o apartamento, tudo. Eu gostei do layout do apartamento, eu gostei da fachada do prédio, que é um prédio bem pequeno, na verdade, um condomínio bem pequeno, só de acho que 6 ou 7 andares. Tinha elevador, tudo bem bonito, novíssimo. Acho que se morava três apartamentos, se tinha gente morando em 3 apartamentos, acho que era muito, era recém-lançado mesmo. E daí eu fui lá, olhei, até falei que eu gostei muito do layout do apartamento. O layout do apartamento me servia e era 110 metros quadrados. E só que quando a gente foi ver a pracinha e os box do carro, eu não gostei porque não era totalmente coberto, como eu comentei. Ele tinha a parte coberta, mas o nosso apartamento, os que estavam à venda ali, era só nessa outra parte, onde era coberto com telhado, assim, de lona, sabe? Tipo, todo, assim, de toldinho. Então não era uma coisa que eu queria, porque a gente ia passar pelo mesmo processo que a gente passa aqui em casa, né? Se tá chovendo e poderia pegar chuva, tudo. Então eu não queria. Eu disse, eu não vou. E daí não tinha piscina, eu não tinha visto que esse não tinha piscina. E daí eu nem acabei nem vendo o salão de festa, porque como
Já a garagem não me atendeu, que era um dos requisitos fundamentais para mim, era o acesso da garagem, né? E não tinha piscina, e daí a pracinha também não me agradou muito, porque era muito simples, não tinha mais nada muito uou, né? Eu disse, eu gostei muito do apartamento, mas o resto não me atende. Ela, o que tu gosta? O que tu tá procurando? Eu disse, eu tô procurando isso, né? Tô procurando 3 quartos, mais de 100 metros, piscina, garagem. Falei tudo que tá aqui, eu falei pra ela. E ela disse, então eu sei onde é que eu vou te levar, que tu vai amar. Ela perguntou, tu tem tempo? Eu disse, tenho até às 5h30, que eu tenho que buscar o Ricardo na BR. A gente foi. Isso era 3 horas da tarde. Daí a gente foi. Ela disse, é bem pertinho aqui no centro. E dela foi de carro, assim, na minha frente, me guiando. E a gente chegou lá, no nosso condomínio. E ela me levou no apartamento Nosso condomínio tem 2 tamanhos de apartamento, que é 118 metros quadrados e 101 metros quadrados. E a gente foi no decorado, que era de 118. Nossa, amei, né? Amei. Daí depois disso a gente foi no mesmo apartamento de 118, só que totalmente vazio, como eu compraria ele. Ok, tudo. Já tava assim, imaginando como que eu ia fazer e que eu já queria copiar tudo que tava no decorado, eu queria botar no meu, né? Tava muito faceira. Daí a gente foi ver o condomínio. Daí eu amei o condomínio, tudo. Só que, claro, né, foi o segundo apartamento que eu vi, então com certeza eu falei pro Ricardo, né, porque como eu tinha me apaixonado, eu falei pro Ricardo, daí, a partir daí que eu falei, né, pra ele que eu fui ver apartamento, que eu tinha visto tudo, foi daí, a partir daí que eu comecei a tentar convencer ele, mas automaticamente, como eu já tinha entrado em contato com outras mobiliárias, eu também fui ver outros apartamentos. Mas tem que pesquisar, tá, gente? Tem que pesquisar. E daí, quando eu fiz essa visita com a Maristela, o que que eu já, assim que eu gostei, tudo, eu perguntei, tá, condomínio, quanto que custa o condomínio? O IPTU, eles conseguem, tá? Muitos não têm essa informação, mas se tu pedir, eles conseguem. Quanto que custa o IPTU e, claro, o valor do apartamento, né? Nenhuma imobiliária, nenhum corretor vai te levar num apartamento onde tu disse que como tu fala o valor que tu tem para comprar um apartamento, eles não vão te levar num apartamento que é maior que aquilo. Então ela já sabia o valor que eu podia, eles, né, todos eles já sabiam o valor que eu podia, porque até quando eles entram em contato contigo no WhatsApp, eles também te fazem várias perguntas, né, se tem casa na jogada, né, tu também pode fazer essas perguntas. Então eles já sabiam o valor, já sabiam tudo que eu queria num condomínio, num apartamento, eu já tinha pré-selecionado todos os apartamentos. Então era só realmente visitar para ver o espaço real, né? Porque muitas vezes uma foto não condiz com a realidade. Então, desculpa o barulho, tá, gente? Mas as minhas filhas estão lá embaixo e eu não tenho o que fazer aqui. É o lugar ainda mais silencioso que eu tenho para ficar. Então eu acabei indo, visitando outros apartamentos e com essas informações, né, eu fui correlacionando e fazendo realmente uma pesquisa de mercado. Porque não bastava só o apartamento atender e o condomínio atender, só que eu pagar R$1.000 de condomínio e isso só condomínio, né, e não ter mais luz, ter mais tudo, as outras coisas para pagar e ainda mais o financiamento que, como eu falei, a gente não deu todo o valor, né? A gente só tinha o valor por uma entradinha e o resto a gente financiou. Fazendo isso,
Eu e o Ricardo, depois que eu olhei vários assim, eu consegui convencer ele para ele ir lá no nosso condomínio olhar. Ele foi. Ele foi lá olhar e disse que não gostou, desdenhou total, não gostou, disse que eu inventei muita história e que eu fantasiei muita coisa e que não era tudo aquilo que eu tinha falado. Tá, ok. Eu disse, tá, então eu vou procurar em outro lugar. Daí, há um tempo atrás, antes mesmo de eu começar a procurar realmente apartamento, eu vi que tinha uns prédios recém-construídos perto da escola das meninas, que é em um bairro de São Paulo. Mas tinha 2 prédios recém-construídos lá no bairro da escola das nossas filhas, que seria uma ideia muito boa, né? Que igual nós estaríamos mais perto da família e estaríamos muito perto da escola. Eu poderia ir de a pé para a escola. O prédio mais longe era 3 quadras da escola, o outro tinha mais o outro que era 2 quadras da escola, e depois eu descobri mais um que era 1 quadra da escola. Então eu peguei e entrei em contato com uma imobiliária lá do próprio bairro. Na verdade, eu nem sabia que era no próprio bairro, mas eu peguei a plaquinha, né, de vence que tinha em um dos apartamentos e eu entrei em contato com a imobiliária e bem no fim era no próprio bairro ali de São Paulo da imobiliária. E a gente foi visitar esses 2 apartamentos e daí descobri que tinha mais esse terceiro apartamento que era a uma quadra da escola, só que como ele era um prédio bem pequeno, eu não tinha reparado ele, né? Não era numa rua que eu sempre acessava. E ainda a imobiliária ainda me deu mais uma opção lá no mesmo bairro. Só que, claro, esse não era prédio novo, mas o apartamento ele era todo mobiliado e aceitava a nossa casa. Tá, fazendo isso, eu visitei esses 4 apartamentos no mesmo dia. Falei com a imobiliária sobre todas as opções de preço, tudo, né? Só que esses apartamentos, eles não chegavam a ter todos esses opcionais que eu queria. Nenhum deles tinha piscina. Nenhum deles tinha piscina. Só a piscina mesmo, que nenhum deles tinha piscina. Mas, daí, o que estava mobiliado, que aceitava a proposta da casa, o apartamento era muito bom, era grande, era 120 metros quadrados. Era um valor muito bom, tá? Bem abaixo do valor dos outros apartamentos. Só que o prédio, a garagem era aberta e com acesso direto à rua. O carro ficava encostado no portão, alguém poderia e era de grade vazada. Então quem estava na rua via a pessoa entrando e saindo do carro, pegando suas compras, tudo. E com a insegurança que a gente vive hoje em dia nesse mundo, poderia muito fácil uma pessoa render com uma arma branca, tudo, ali na cerca, tu pegando as coisas no porta-mala, de tão perto que era. E daí eu fui ver o salão de festa. O salão de festa acho que não cabia 10 pessoas, de tão pequeno que era. Tinha elevador, mas, né, o salão de festa era muito pequeno, não dava pra querer. E a cozinha eu teria que reformar, porque eu odiei a cozinha daquele apartamento. Mas o apartamento, o resto, era tudo maravilhoso. Mas a cozinha, como a gente sabe, né, a cozinha é onde a gente praticamente mais passa. Mãe, né, dona de casa, mãe de criança, é onde mais passa é a cozinha. Então, eu eliminei da minha lista esse aí. E daí eu fiquei com os 3 outros apartamentos que eram novos e zerados, sem nada, que eu teria que botar tudo pra dentro. Daí esse
menor, prédio menor, que era uma quadra da escola, ele não tinha nada, né? Ele era só o prédio com garagem fechada, a garagem era fechada, tudo que nem eu queria, com elevador, mas não tinha pracinha, não tinha nada, nada. Era só o apartamento, só o prédio e a garagem. Então, por mais que o valor fosse bem menor ainda até que o que tinha os móveis, eu até comentei ainda com a moça que me levou, né, dessa imobiliária, que se fosse a cobertura, porque tinha 2 coberturas, né? Se fosse a cobertura, eu abriria mão do resto, porque como tinha pracinha perto, a escola perto, né? E a gente não tem piscina aqui, eu abriria mão dessas outras coisas pelo valor e pelo tamanho do apartamento, mas isso se fosse a cobertura, porque a cobertura era maior, né? Só que daí já tava vendidas as 2 coberturas. Daí eu fui ver tudo, gostei. Os 2 eram a mesma coisa, a única diferença de um para outro é que um tinha academia e um não tinha. Mas o resto tudo era igual, tamanho dos apartamentos, 110 metros quadrados. Elevador, andares, tudo mesmo compatível. Tinha sala tinha salão de festas, tinha a garagem fechada, tinha playground. O playground de um era fechado, tipo Play Kids, e o outro era aberto na rua, com gramado, tudo, né? Mas era tudo bem fechadinho, sem acesso à rua, sem contato com a rua, que isso eu também prezo bastante. Então as 2 eram assim, uma era totalmente fechada dentro do prédio e a outra era com gramado na rua, mas era tudo murado nos fundos do prédio, né? Que não tinha contato com a rua. Só que um deles tinha academia, que era um pouco mais barato do que o outro que não tinha academia. E tinha a possibilidade da nossa casa entrar na jogada. Tinha possibilidade, não era certo. Porque como o prédio era novo e era do construtor ainda, então tinha possibilidade. Daí ele veio, daí a gente, claro que a gente falou, né, que tinha o interesse de trocar a casa, tudo, daí ele veio olhar a nossa casa, só que ele deu muito pouco pela nossa casa, então a gente não aceitou. E daí a partir daí eu falei pro Ricardo, né, e daí eu levei, como dessas 4 opções, claro, eu vi outras opções que não me chamaram a atenção e que não valeram a pena, então eu nem levei o Ricardo. Eu realmente só levei aonde eu realmente achei que valeria a pena. Quem fez o corre todo fui eu e ele só ia, tipo, para dar o veredito final. Daí eu escolhi esse último apartamento, que tinha academia, tinha salão de festa, tudo, só não tinha piscina. Só que, claro, esses opcionais não eram o mesmo tamanho do que o nosso prédio. Tipo, tinha salão de festa, era menor, tipo, era para no máximo 40 pessoas, mas ok, né? Tinha academia? Tinha, mas era menor do que a nossa lá do nosso condomínio. Tinha a garagem fechada, é padronizado, né? Garagem é padronizada, não tem muito essa história. Mas tinha as 2 garagens, né? 2 blocos de garagem. O apartamento era de 110 metros quadrados. A sala Kids, né? Porque não é playground, é uma sala Kids. Tinha, mas não era muito grande. Era bom, assim, né? Não tinha muita coisa. E não tinha piscina. Mas os 3 quartos tinha, tudo dentro, o apartamento era bem bonito. Só que, claro, ele tava todo cru, né? Esse não tinha decorado, né? Apartamento decorado. Ele era todo cru, como a gente fosse realmente comprar. O que tinha pronto era as paredes rebocadas, né? Chão de contrapiso cru e as paredes pintadinhas de branco. Mas não tinha mais nada além disso.
eu cheguei lá já falando, aqui é a sala, que a gente pode botar o sofá assim, que a gente pode fazer isso, que é o quarto da Sophie, que é o quarto da Clara, que é o nosso, não sei o que. Cheguei falando tudo, né, certinho. Saímos de lá, né, ele não falou nada, agradeceu, foi super simpático com a moça, com a corretora. Agradeceu. E daí, quando a gente saiu, eu perguntei, tá, e daí, né? Que tu achou? Daí ele falou, nossa, não tem nem comparação. Eu prefiro 10 mil vezes o outro condomínio, que é onde a gente comprou o nosso apartamento. Só que, claro, né, no começo ele ainda estava muito receoso em comprar um apartamento, porque ele não sabia se ia se acostumar, né, porque é um estilo totalmente diferente de vida. Como eu falei no outro vídeo, né, a gente está mudando de estilo de vida totalmente, né, porque morar numa casa é uma coisa, morar num apartamento é totalmente diferente. Mas daí eu consegui convencer ele da gente se mudar para um apartamento, mas não em comprar um apartamento. A gente conversou então de pegar e alugar um apartamento por 1 ano para ter a nossa primeira experiência. E eu concordei também. Só que quando eu cheguei lá, porque lá no nosso condomínio tinha apartamentos para alugar, né? E quando eu cheguei lá para analisar e ver o apartamento para alugar, ele era só acabado, semi-mobiliado. O que era o semi-mobiliado? Tinha alguns móveis na cozinha, os móveis dos banheiros, e tava acabado assim, tinha piso, tinha forro, tinha tudo normal. E o resto eu teria que levar, todos os quartos, móveis soltos, né, tipo sala, tudo, eu que teria que levar. E o Ricardo queria fazer sobre medida, para ter uma maior aproveitação de espaço. Então eu entrei em contato com a secretária para ver se a construtora, ela participaria do valor, né, dos móveis, ou se no final, quando eu resolvesse sair do apartamento, eles pagariam os móveis, tipo, devolveriam o valor para nós. E ela disse que não, que se a gente quisesse colocar os móveis era nossa responsabilidade. Se a gente quisesse fazer sob medida e depois deixar, a gente não teria nenhum ressarcimento disso. Então eu achei muito ruim isso, porque como eu já tinha cotado financiamento com a Maristela, eu sabia o valor que daria o financiamento, daria 3,5 mil de financiamento. E só o aluguel era 3 mil. E eu ia gastar muito para fazer os móveis. Para mim não gastar muito, eu teria que fazer tipo uma coisa padrão, tudo branco, sem muito meu estilo, sem muito a nossa cara, e não era o que eu queria, sabe? Então eu ia gastar muito para conseguir deixar o apartamento como se fosse o nosso. E para mim conseguir reaproveitar seria mais difícil. Eu teria que comprar um apartamento depois, tipo, se nós conseguíssemos comprar lá no mesmo prédio, nós teríamos que comprar até na mesma posição para conseguir, vamos dizer, reutilizar algumas coisas. Claro que outras coisas poderiam reutilizar, mas algumas coisas teriam que ser na mesma posição, o apartamento, para poder reutilizar. E daí eu disse, eu não sei, eu não sou desse... Tem muita gente que acha muito mais negócio tu alugar um lugar do que tu comprar. E eu já não penso assim, não consigo pensar assim, porque tu tá colocando um dinheiro todos os meses numa coisa que não é tua. Tu tá pagando uma parcela de uma coisa todos os meses, numa coisa que não é tua.
E comprando, fazendo um financiamento, tu tá pagando todos os meses, mas um dia aquilo acaba e aquilo é teu, né? Então eu tenho essa coisa imposta na minha cabeça. Pode ser que seja errado esse pensamento, mas isso é muito fixo na minha cabeça, é o jeito que eu penso, né? Então consegui convencer o Ricardo da gente comprar o apartamento e de vez alugar, com esse raciocínio, né, de que o valor do aluguel era o mesmo valor do financiamento, praticamente, né, R$500 a diferença, e mesmo assim nós teríamos água, luz e o IPTU, porque para quem não sabe, quem aluga um apartamento ou uma casa, ele se responsabiliza por todas as dívidas da casa, então contando o IPTU também, o IPTU, o locatário paga o IPTU, luz e água, e mais o aluguel pro dono. Então eu disse que seria, para mim, na minha concepção, seria uma coisa muito errada. Na minha concepção é uma coisa errada. Se a gente tem o dinheiro para pagar um aluguel de 3 mil, a gente tem dinheiro para pagar o financiamento de 3 mil, né? Então eu consegui convencer ele de comprar, e daí a gente entrou com o processo com a Maristela e entramos em negociação. A negociação foi bem longa, bem extensa, porque como o Ricardo já não estava totalmente convencido em comprar, mas agora ele consegue entender melhor e também se vê muito mais morando lá do que aqui. E teve muita coisa que atrasou toda a evolução da nossa compra. A empresa do Ricardo entrou em greve, ele não conseguia, como ele é superior, ele teve que cobrir os grevistas e não conseguia ir assinar os papéis, né, que precisava no banco, então atrasou muita a nossa entrega da nossa chave, atrasou muito por causa disso, porque a gente deu a entrada e assinou o contrato de compra no cartório em dezembro, e em começo de janeiro era pra gente já ter conseguido fazer o processo do financiamento, né, da entrada do financiamento e receber a chave. E a gente foi receber a chave só começo de março, então praticamente 2 meses depois. Claro que nesse tempo a construtora me disponibilizou o acesso ao apartamento lá para mim fazer já alguns orçamentos, mas não era meu, né? Não era ainda meu o apartamento, então eu não tinha chave, eu tinha que ir acompanhada com a secretária, minha amiga Grazi agora, né? Eu tinha que ir lá sempre com o horário marcado e com o acompanhamento dela para entrar no apartamento, que era meu já, né? Porque eu já tinha dado entrada, e fazer os orçamentos dos prestadores de serviço, tanto piso vinílico, tanto gesso, tanto eletricista, né? E os móveis, né? Porque eu fiz muito orçamento de móveis. Mas aí fica pra vocês um vídeo, né? De como que eu fiz pra achar o nosso condomínio lá e o nosso apartamento. Deixando já a dica de como que você pode começar a procurar. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui, que esses vídeos mais explicativos são vídeos mais longos, mas eu agradeço muito. E não percam os próximos vídeos, deixa seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, assine o sininho para ficar ligadinho e receber as notificações do YouTube. Vai ter vlogs agora novos, a gente vai conseguir dar continuidade na reforma. E um beijão, muito obrigada e até o próximo vídeo.